Boa tarde, meus amigos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não reparem na minha cara, nas minhas cores. Hoje eu quero abrir o meu coração e falar sobre uma coisa que muitas vezes aparece aqui nos comentários, nas mensagens, nas críticas e também nos julgamentos. Muitas pessoas perguntam por que nós postamos vídeos antigos, vídeos repetidos. Será que isso é para chamar atenção? Você está querendo se aparecer, engajamento? Você está expondo o seu avô? São várias as questões que nós vemos aqui nos comentários, e eu entendo que algumas pessoas possam chegar aqui agora, assistir um vídeo fora de contexto, não conhecer a nossa história, não conhecer a nossa caminhada, não conhecer tudo o que aconteceu nos últimos 5 anos e acabar criando um julgamento muito rápido, até mesmo às vezes por conta das pessoas que comentam. Mas hoje eu quero explicar com todo respeito, com toda a verdade e com todo o coração tranquilo. Aqui nós mostramos a história real. Uma história de dor, de cuidado, de transformação, de amor, família, fé e principalmente Deus. Nós temos mais de 15 plataformas. Todos os dias chegam pessoas novas. Tem gente que começou a acompanhar a gente ontem. E tem gente que começou já lá na semana passada. E tem gente que nunca viu o vovô Anésio. Principalmente o vovô Anésio de 5 anos atrás. Tem gente que viu o vovô hoje sorrindo, andando, abraçando, brincando, recebendo cuidado, sendo amado e não imagina sequer da onde o vovô Anésio veio. E é por isso que muitos vídeos antigos aparecem novamente. Porque a nossa história não começou hoje. A nossa história começou em um momento muito difícil. Começou quando eu peguei o fio da meada em uma das fases mais delicadas da vida do meu avô. Eu tenho vídeos do meu avô em uma cama sofrendo de dor. Triste, fragilizado. Tenho vídeos meus chorando ao lado dele, agradecendo por tudo que ele foi na minha vida. Tenho registros de momentos muito fortes. Momentos, talvez, algumas pessoas olham e perguntam: nossa, mas pra que você vai mostrar isso, né? E eu respondo com sinceridade. Porque aquilo era a nossa realidade. E quando nós mostramos aquela realidade, muitas pessoas se identificaram. Muitas famílias enxergaram ali a própria casa. Ali também os netos, os filhos, os cuidadores sentiram-se também representados. Alguém em silêncio percebeu nesse momento que não estava sozinha. Que nós não inventamos personagem, nós não criamos uma história falsa para comover. Aqui nós mostramos a vida como ela é, com dor, dificuldade, com cansaço, com luta, mas também com amor, com evolução, com cuidado, com alegria e muitas vitórias. E sim, por tudo isso chamar a atenção, nós também já fomos questionados. Já fomos investigados pelo Ministério Público, já tivemos que responder, já recebemos orientações, já assinamos termos de ciência sobre o que poderia ou não poderia ser feito, já deletamos vídeos quando foi sinalizado que deveríamos deletar, e todas as vezes sem arrogância, sem confronto, e muito menos sem nenhum desrespeito, nós sempre acatamos. Sempre respeitamos as autoridades, sempre seguimos aquilo que foi orientado, porque quem trabalha com verdade não tem medo de prestar esclarecimento. E eu digo mais, quando as visitas vêm aqui em casa, quando as pessoas acompanham de perto, quando vem a rotina, quando eles veem os cuidados, veem aqui o que acontece por trás das câmeras, eles elogiam o nosso trabalho. Eles veem que aqui existe responsabilidade, existe muito amor, existe um cuidado integral. Aqui existe uma estrutura montada para que os meus avós tenham dignidade, segurança, carinho e qualidade de vida. Pessoas que acompanham de verdade sabem disso. Sabem que o vovô Anésio de hoje não é o mesmo de 5 anos atrás. Há 5 anos, o meu avô estava em outro lugar, emocional, físico, familiar. Há 5 anos, ele e a minha avó estavam distantes. Chegou um momento em que se completava cerca de 35 anos sem um abraço verdadeiro entre eles. 35 anos sem uma relação de carinho próximo, sem aquele contato de amor, sem aquela conexão que um dia existiu. Nosso trabalho com paciência, com insistência, com cuidado, com fé e com amor ajudou a reaproximar tudo isso. Hoje, quem acompanha vê abraço, vê beijo, vê cuidado, vê presença, vê o vovô Anésio mais calmo, mais amoroso, mais cuidado, vê a vovó Elza sendo acolhida, sendo amada, sendo protegida, vê uma família tentando reconstruir laços que pareciam perdidos. Isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque alguém decidiu ficar, alguém decidiu cuidar, alguém decidiu não abandonar, alguém decidiu mostrar para o mundo que o idoso tem valor. Alguém decidiu dizer assim, o fim da vida de uma pessoa também merece amor, dignidade e beleza. E esse é o nosso trabalho. Não é perfeito. Não somos perfeitos. Nenhuma família é perfeita. Quem cuida, sabe. Quem cuida de idoso, sabe o tamanho do desafio. Tem dia bom, tem dia difícil, tem resistência, tem remédio, tem médico, tem hospital, tem noite mal dormida, tem preocupação o tempo todo, tem conta para pagar, tem medo, tem responsabilidade. Cuidar de um idoso não é frase bonita de internet. Cuidar de um idoso é rotina.
É presença, paciência, dinheiro, estrutura, renúncia e amor colocado em prática todos os dias. E no final do mês, existe uma conta, existe um plano de saúde, existe remédios, existe muitas coisas, por exemplo, as cuidadoras, a faxina, alimentação, consultas, estrutura, transporte, a casa, tudo aquilo que muita gente finge que não vê. Mas essa conta, ela passa de 20 mil por mês, brincando. E alguém precisa pagar essa conta, hein? Então, quando uma pessoa olha de fora e diz, isso é engajamento, ele quer se aparecer. Talvez ela não entenda que esse trabalho também sustenta uma estrutura de cuidado. Talvez ela não entenda que por trás de cada vídeo existe uma vida sendo cuidada. Existe um idoso sendo assistido. Existe um avô sendo protegido. Existe uma equipe trabalhando, uma família ali, fazendo o que pode oferecer de melhor. Eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha de trabalhar. Eu não tenho vergonha de postar. Eu não tenho vergonha de contar a nossa história. Eu não tenho vergonha de mostrar o antes e o depois. Eu não tenho vergonha de defender os idosos. Eu não tenho vergonha de dizer que esse trabalho também ajuda a manter os cuidados deles. Porque tudo o que fazemos aqui tem um propósito. E o propósito é maior do que o comentário negativo. Nós mostramos para o mundo que é possível cuidar. Mostramos que é possível melhorar. Mostramos que é possível reaproximar uma família. Mostramos que é possível dar valor para quem cuidou da gente. Mostramos que um idoso não pode ser descartado, esquecido, deixado em um canto, tratado como um peso. O vovô Anésio e a vovó Elza representam muitos idosos do Brasil e do mundo. Representam muitos avós e vovôs que talvez não tenham voz. Representam muitas famílias que sofrem caladas. Representam muitos cuidadores que estão cansados, mas continuam. Representam muita gente que ama, mas às vezes nem sabe por onde começar. Então sim, nós vamos continuar postando vídeo antigo. E eu quero deixar isso muito claro, com muito respeito e tranquilidade. Nós vamos postar vídeos repetitivos todos os dias, porque nossa história precisa ser contada, nossa história precisa ser mostrada. Quem chegou agora precisa entender. Os vídeos antigos mostram de onde nós viemos. Sem o passado, ninguém entende a transformação do presente. Se alguém vê o vovô Anésio sorrindo hoje, precisa saber que um dia ele chorou de dor. Se alguém vê ele abraçando a vovó Elza hoje, precisa saber que um dia esse abraço ficou distante por décadas. Se alguém vê a nossa casa cheia de cuidado hoje, precisa saber que isso foi construído com muita luta. E se alguém vê alegria hoje, precisa saber que antes teve sofrimento, insistência, oração, lágrima e fé. E isso aqui não é sensacionalismo. Isso é memória. É história, transformação, é o meu testemunho. Agora, eu também quero falar com muito respeito para quem se incomoda. Se o nosso conteúdo te incomoda, tudo bem. De verdade, eu respeito, você tem o direito de não gostar, você tem o direito de pensar diferente, você tem o direito de não querer assistir, mas a sua opinião não muda a nossa realidade. Se você acha repetitivo, desative as notificações. Se você não quer mais acompanhar, deixe de seguir. Siga a sua vida em paz, feliz, tranquila. Que Deus te abençoe do mesmo jeito, mas aqui o nosso trabalho vai continuar sendo feito da nossa maneira, do nosso jeito, com a nossa verdade, com a nossa responsabilidade e com o nosso amor. Eu não desejo mal a ninguém. Não quero brigar com ninguém, não estou atacando ninguém. Não quero transformar esse vídeo em guerra. Pelo contrário, eu desejo que Deus abençoe cada pessoa, inclusive quem critica, quem julga, quem não entende, quem nos desclassifica, quem tenta criar rótulos sobre nós, porque eu sei quem eu sou. A minha família sabe quem nós somos. Deus sabe quem nós somos. E quem acompanha de verdade também sabe. A internet muitas vezes cria rótulos. As pessoas assistem 8 segundos e acham que conhecem uma vida inteira. Vem um vídeo antigo e acham que entenderam a história toda. Pegam um recortezinho e transformam em sentença. Mas a vida real é muito maior que um comentário. A nossa vida não cabe em um julgamento. Nós temos uma caminhada, temos documentos, temos orientações, temos responsabilidades, temos visitas, temos cuidados, temos rotina. E os resultados que nós temos, um antes e um depois que qualquer pessoa de boa fé consegue enxergar. Vovô Anésio de hoje é fruto de muito amor. A vovó Elza de hoje é fruto de muito cuidado. A relação deles de hoje é fruto de muita insistência. E tudo que aconteceu aqui eu vejo como uma obra de Deus. Porque só Deus sabe quantas vezes a gente chorou. Só Deus sabe quantas noites foram difíceis. Só Deus sabe quantas contas chegaram para pagar. Só Deus sabe quantas decisões nós tivemos que tomar. Só Deus sabe quanto nós tentamos sempre dar o nosso melhor, acertar e fazer o bem.
E é por isso que eu sigo. Eu sigo porque acredito que cuidar é uma missão. Eu sigo porque acredito que os idosos precisam ser vistos. Eu sigo porque acredito que o amor precisa ser mostrado. Eu sigo porque acredito que a nossa história pode inspirar outras famílias. Eu sigo porque acredito que Deus usa aquilo que parece simples para tocar o coração de muitas vidas. Então, para quem ama a gente, para quem entende, para quem acompanha, para quem ora por nós, para quem se inspira, para quem também cuida de um idoso em casa, eu deixo aqui a minha gratidão. Vocês fazem parte dessa história. Vocês ajudaram a transformar a vida do vovô Anésio e da vovó Elza. Vocês que nos deram força quando muita gente só apontava o dedo. Vocês enxergaram amor onde alguns só enxergavam julgamento. Vocês entenderam que por trás de cada vídeo existe uma família tentando fazer o seu melhor. E para quem critica, eu também deixo uma mensagem. Antes de julgar uma família que cuida, olhe com mais humanidade, porque cuidar de um idoso é uma das maiores provas de amor que alguém pode viver. Não é fácil, não é simples, não é barato, não é leve todos os dias, mas é sagrado. Enquanto Deus permitir, vou continuar aqui, cuidando, mostrando, repostando, contando a nossa história, defendendo os idosos, valorizando a vida e provando todos os dias que o amor ainda é capaz de transformar realidades. Que Deus abençoe o vovô Anésio, que Deus abençoe a vovó Elza, que Deus abençoe todas as famílias que cuidam dos seus idosos, que Deus abençoe todos os cuidadores, que Deus abençoe quem nos ama, nos entende e até quem ainda não entendeu. Aqui, a nossa história continua e ela vai continuar sendo contada com verdade, com amor, com responsabilidade e com Deus no coração. Por isso eu desejo que Deus te abençoe.